Olá! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um programa Fobia em Foco. O programa onde eu levo a sério essa história de fobia e revelo todos os detalhes dessa patologia que é tão pouco falada, mas é muito sofrida para quem sente. Nessa live de segunda-feira eu não falo de uma fobia específica. Eu falo de temas relacionados à fobia, tudo que está em volta, por trás da fobia. Se você está chegando aqui agora, eu sou Marcos Barros, eu sou terapeuta, especialista no tratamento de fobias, de uma maneira rápida e muito eficiente, em apenas 4 passos. Você não importando o tempo da sua fobia ou a intensidade da sua fobia. Na live de hoje eu vou falar sobre algo que eu venho contraindicando, não, eu acho que a palavra certa seria não indicando como forma de lidar com a fobia. Isso eu venho fazendo há muitas lives, há muito tempo, e hoje eu resolvi falar especificamente sobre isso, que é o enfrentamento. Eu sempre falo sobre isso, que eu não indico, não é uma contraindicação, dependendo do que nós vamos falar hoje, mas eu costumo não indicar especificamente quando se fala em fobia. O tema da aula hoje é de frente com a fobia, o enfrentamento. Você sabia que muitos tratamentos usam o enfrentamento como forma de tratamento ou de sensibilização da fobia? Você acha que isso é certo? Você acha que isso funciona? Você acha que isso demora? Fica comigo até o final, que eu vou explicar para vocês como funciona isso e se funciona. As pessoas confundem, existe uma diferença entre enfrentamento e exposição gradual. Nós vamos falar sobre essas duas coisas hoje, tá? Então, o enfrentamento, na verdade, é quando a pessoa que sofre com fobia, ela vai na marra enfrentar essa fobia com a esperança de que essa fobia passe. Que basta ela enfrentar esse medo, que é como se fosse um medo. Você enfrenta o medo e na segunda vez você já consegue. Isso é o enfrentamento, é quando a pessoa que sofre com fobia procura enfrentar isso de qualquer maneira, assim, de uma vez, sem nenhuma orientação, ela simplesmente vai e aquela coisa do vai com medo mesmo. Acontece que nós não estamos falando de medo, nós estamos falando de fobia. E é muito diferente do medo. Então esse é o enfrentamento. Isso eu praticamente contraindico. Porque primeiro, a pessoa está fazendo sozinha, sem nenhum tipo de acompanhamento. Não tem como isso dar certo, eu vou explicar para vocês já já. Então as pessoas costumam confundir o enfrentamento com a exposição gradual. A exposição gradual é algo feito já em terapias, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. O enfrentamento, como eu já vim falando para vocês há muito tempo, assim, para que se tenha uma fobia, é fundamental que exista um trauma prévio. Lembrando que trauma não precisa ser algo catastrófico. O trauma ele depende muito da idade em que a pessoa viveu aquele evento. Então, dependendo da interpretação da pessoa na idade em que ela viveu. Então, um trauma de uma criança de 3 anos é diferente de um trauma de um adulto. Então, a gente tem uma ideia de que trauma precisa ser algo catastrófico. E para isso marcar na cabeça de alguém, acontecer alguma coisa muito, muito catastrófica para que isso se torne um trauma. E na verdade não. Tá? O trauma depende de interpretação. Então quando você vive algo que naquele momento a sua mente interpretou como um trauma, a nossa parte da nossa mente subconsciente, que é a nossa mente mais automática, é como se ela printasse assim tudo o que está acontecendo naquele momento, naquele local, e ela determinasse algum objeto ou alguma situação e fizesse uma conexão com aquele estado emocional que você está naquele momento. Então, você pode estar em algum lugar, você pode ter algum objeto, você pode ter algum animal, e se você está com um estado emocional naquele momento que a sua mente interpreta como um trauma, como algo muito nocivo para você, ela faz a conexão e a partir daquele momento a sua mente subconsciente procura te proteger daquele trauma para o resto da vida, até que isso seja reprogramado.
Mas caso isso não seja reprogramado, a nossa mente subconsciente, ela não sabe a diferença entre real e imaginário. Então, se você imagina de verdade, se ela enxerga algo, alguma coisa, ou se ela imagina, ela já te dá todas as reações de proteção da fobia. Então, as reações de proteção quais são? É como se algo realmente muito nocivo estivesse perto de você. Então, você sente sudorese, que é o suor excessivo, palpitação, enfim, sintomas de crise de ansiedade. Boa noite, seja muito bem-vinda, Ana Maria. Então, assim, naquele momento, a sua mente não sabe se aquilo está acontecendo ou não. Então, basta você imaginar que ela reage à situação, ou ao objeto, ou ao animal, seja lá o que for. Objeto fóbico, vamos chamar assim, tá? E te faz com que você queira sair de lá de qualquer jeito. Então, vejam que a crise de pânico, de fobia, ela é algo automático. Você não escolhe ter essa crise, você não escolhe sentir esse medo excessivo, esse medo desproporcional. A palavra que fica é desproporcional. O medo, por si só, ele é uma emoção, uma reação legítima. Nós precisamos do medo para nos proteger. Boa noite, Fabi. Nós precisamos do medo para nos proteger. Ele é legítimo. Só que ele tem que ser proporcional ao que você está vivendo naquele momento. Correto? Então pense o seguinte, que você classifica, boa noite, você classifica uma fobia de acordo com o contexto. Primeiro, aquele medo precisa, se ele não é proporcional, se ele é desproporcional, ele já começa a pensar que aquilo pode ser uma fobia. Segundo, se você só de imaginar já te traz um desconforto muito alto, também já classifica uma fobia. Então veja, eu falei tudo isso para mostrar que essa reação da fobia é algo automático, vem da nossa mente subconsciente. Você não tem controle sobre isso, logo você não pode ter vergonha desse tipo de coisa. Mas ao mesmo tempo, sendo automático, você percebe que, você descobre também que o enfrentamento por si só não vai funcionar. Não tem como você ganhar no enfrentamento. Você simplesmente vai enfrentar aquela situação fóbica, ou objeto, ou animal, seja lá o que for. A sua mente subconsciente vai enxergar aquilo, vai entender aquilo como uma ameaça e vai te trazer aquela sensação de medo novamente, de pânico, de terror, de ansiedade, o que vai reforçar essa emoção e isso se retroalimenta. E existe uma chance muito grande dessa fobia aumentar. Lembrando que existem níveis de fobia. Você pode começar com uma fobia mais leve, que te dá um desconforto, mas você chega a fazer determinadas coisas. Por exemplo, a pessoa que tem fobia de avião. Existem pessoas que têm fobias mais leves de avião, que ela sente um desconforto bem grande, mas ainda assim ela toma alguma coisa, um remédio, ou toma alguma bebidinha ali, mas ela vai. Até o ponto da pessoa que tem uma fobia muito grande, que ela não chega nem perto do aeroporto. Então existem níveis de fobia, e dependendo do enfrentamento que você faz, existe uma tendência muito grande de você aumentar essa fobia. É muito comum eu receber pacientes aqui no consultório que me falam que no início era uma fobia que eles chamam até de fobia boba, fobia leve, mas à medida que ele foi tentando enfrentar aquilo sozinho, achando, com a esperança de que aquilo ia melhorar, aquilo nunca melhorou. Pelo contrário, agora se tornou uma coisa insuportável, porque aquilo foi reforçando aquela programação que já existe na mente subconsciente. Então, o enfrentamento por si só, você que sofre com fobia, procurar enfrentar de uma vez, isso tende a aumentar quando não gerar novas fobias. Olha aqui falando, esse é o meu caso, fobia de lugar fechado, avião e elevador. Exatamente.
ele pode começar com um tipo de fobia, aumentar a mesma fobia ou gerar novas fobias. Então, o que eu estou dizendo aqui é para todas as fobias, para as fobias no geral, não importa qual fobia você tenha, tá? O enfrentamento é quando você faz esse enfrentamento sozinho, do nada. Você vai lá e enfrenta isso achando na esperança de que isso vai melhorar. Tende a piorar e tende a aumentar, ficar cada vez mais forte. E a exposição gradual? A exposição gradual é o seguinte, não é a mesma coisa que o enfrentamento. Existem alguns tratamentos, e um deles que eu posso citar aqui, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é uma das terapias mais estudadas dentro da psicologia, na qual eu respeito muito. Vamos deixar isso claro. Só que quando se fala de fobia, ela é um pouco menos efetiva, vamos dizer assim. Ela é uma exposição gradual, como o próprio nome já diz. Ela não é um enfrentamento de uma vez, então vocês já entenderam que o enfrentamento de uma vez tende a piorar, então ele é completamente contraindicado. Veja a diferença do enfrentamento para a exposição gradual. O enfrentamento é contraindicado. A exposição gradual, na minha percepção, ela não é tão indicada. Ela é menos indicada, mas ela não é contraindicada. Tanto que existem tratamentos que usam essa linha de exposição gradual. Tá? Mas a exposição gradual ela é feita, primeiro, ela é feita juntamente com um profissional, com a supervisão de um profissional, dentro de técnicas estudadas. Então ela é mais segura do que o próprio enfrentamento. A questão da exposição gradual é se ela funciona e quanto tempo isso demora. Então na exposição gradual, isso tende a não funcionar muito bem. Primeiro porque existe uma baixa adesão ao tratamento. Então as pessoas que sofrem com fobia, e quem aqui sofre com fobia pode me confirmar isso, não me deixar mentir, ela não quer sentir isso de novo. Ela não quer ser confrontada, ela não quer ter várias vezes a mesma sensação para ver se um dia ela vai resolver isso daí. E vocês sabem que o protocolo hoje em dia desse tipo de tratamento, ele costuma variar entre 6 meses até 10 anos. Então imagina que você vai sendo exposto à sua fobia, sei lá, não precisa nem falar 10 anos, nós vamos falar no mínimo 6 meses. Você está afim mesmo de sofrendo durante 6 meses para ver se isso vai funcionar? Então assim, é um tipo de tratamento que existe, é validado, mas eu particularmente, como eu conheço outro método e sei que não precisa haver enfrentamento, eu não indico tanto o enfrentamento quanto a exposição gradual. Não existe a necessidade de exposição gradual. Existem outras maneiras de reverter isso sem que você precise sentir isso durante muito tempo. Então assim, as principais consequências do enfrentamento é aumentar a sua fobia e te dar novas fobias. Fabi, fica aqui até o final que você vai saber qual é, ok? Vou explicar tudo isso para vocês. E a exposição gradual, assim, quais são as consequências dela? As consequências dela, no final das contas, primeiro, é um tratamento que dura muito tempo, costuma ser muito custoso, porque imagina, por mais barato que você pague por uma sessão, você fazer 6 meses disso, você imagina que você vai ter um custo muito elevado, no final das contas, concorda? Por mais barato que seja. E o tempo, né? Foi o que eu falei, assim, é um tratamento muito longo e a pessoa precisa passar por todos os sintomas durante várias vezes e se frustrando muitas vezes. E muitas vezes essa frustração reforça essa fobia, aumenta essa fobia, então existe esse risco. É claro que é um risco menor do que o próprio enfrentamento, a exposição gradual. Se você tiver que escolher entre enfrentamento e exposição gradual, sem dúvida escolha exposição gradual.
Porque você está acompanhada por um profissional e você tem mais chances, você tem, vamos dizer assim, alguma chance de melhorar num prazo de 6 meses a 10 anos. Vocês acham isso bom? Você acha que isso é funcionar? Quando você descobre que existe algo muito mais rápido, sem a necessidade de nem a exposição gradual, nem de sensibilizar, nada disso, você percebe o quão pouco indicado é esse tipo de terapia. Né? Então, assim, esse tipo de terapia costuma dar pouca adesão. Porque vamos supor que você decida fazer a exposição gradual. E você vai a primeira vez e não consegue, você vai a segunda vez e não consegue, você vai a terceira vez e não consegue. No geral, esses pacientes não chegam ao final do tratamento. Eles desistem antes. A fobia, ela é muito parecida com o tratamento de dor. Quem sente dor, não dá para ficar esperando muito tempo. Exige um tratamento que tenha uma eficiência um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais certeira, um pouco mais rápida, eficiente, podemos dizer. Então assim, você imagina que você sofre com uma dor muito lancinante todos os dias e que o seu tratamento vai durar de 6 meses a 10 anos. Isso não faz o menor sentido. Aí você descobre que existe um tratamento em que você não precisa sentir essa dor e que num prazo máximo de 30 a 45 dias você está livre, completamente livre disso. Seria bom? É disso que nós vamos falar hoje. Fica aqui até o final que vocês vão saber. Então assim, existem programas de TV nos Estados Unidos que mostram que vocês já devem ter visto isso na TV muitas vezes, que mostram as pessoas sendo enfrentadas, confrontadas e como isso é danoso. E a pessoa, geralmente, como eu já expliquei aqui, a nossa mente é dividida em mente racional, consciente e subconsciente. Existem isso de maneira metafórica, ok? Não é exatamente assim que funciona, mas é mais para que vocês entendam e para que eu seja um pouco mais didático. Lembra que a ideia aqui não é falar difícil, não é falar termo técnico, não é falar sobre neurociência. É falar de uma maneira em que todos entendam o que está sendo falado, ok? Então, de maneira metafórica, imagina que nossa mente é dividida em duas. A mente racional, consciente, na qual nós temos controle, e a mente subconsciente, vamos dizer assim, metaforicamente falando, que fica por trás dessa mente consciente e que é a mente que domina as nossas ações e reações. É uma mente automática e ela domina em torno de 90% das nossas ações. Então, diferente do que muita gente pensa, nós não somos seres racionais. Nós somos seres emocionais com lapsos de racionalidade. Nós geralmente reagimos automaticamente em 90% dos casos. Então imagina que de maneira consciente você sabe que aquela fobia que você sente não faz o menor sentido. Eu tenho certeza aqui que todas as pessoas que estão aqui que sofrem com fobia conscientemente sabem que ela não faz o menor sentido. Correto? Só que você tem controle sobre isso? Se o seu consciente mandasse na coisa toda, bastava você entender que isso não faz sentido e a coisa se resolvia por si só. Por que é que ela ainda continua? Porque quem manda na coisa toda é a mente subconsciente e é lá que está instalada essa programação da fobia. Entende? Então, enfrentar isso de uma vez tende a fazer com que a coisa aumente. Então é isso. Oliver, Tati Freire, não tem o controle, exatamente. Nem você, nem ninguém que sofre com fobia. E é justamente por isso que eu vivo falando aqui que quem tem fobia não pode ter vergonha de ter fobia, porque é algo automático, você não escolheu ter essa fobia. Muita gente não trata a fobia por pura vergonha.
Muita gente não sabe, porque existem fobias bem peculiares, vamos dizer assim, bem diferentes, tá? Não são só essas fobias mais comuns, fobia social, fobia de avião, de altura, elevador, não. Existem fobias bem, meio que quase de tudo, tá? Já peguei umas fobias bem diferentes aqui. Só que as pessoas acabam tendo vergonha e acabam passando uma vida inteira desviando dessa fobia. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, uma fobia de elevador. A fobia de elevador, muita gente dá aquela desculpa, não, eu vou de escada porque faz bem para a saúde. Quem nunca ouviu isso? Quando na verdade ela tinha só fobia de elevador. Então ela usa essa desculpa consciente, racional, para desviar de um problema, e esse problema tende a ficar até o fim. Tem gente que não, fobia de avião, não gosto de viajar. Então veja que sempre existe uma desculpinha por trás de cada fobia. Porque as pessoas, de uma maneira geral, têm vergonha de dizer que tem fobia. Muitas vezes, quando elas descobrem que é uma fobia, que é uma patologia e que tem tratamento, elas se sentem muito aliviadas. Por quê? Porque, poxa, não precisa ter vergonha. Você não está ficando louca, você não está ficando louco, você não está enlouquecendo, não é coisa da sua cabeça. Isso existe mesmo. Agora, a boa notícia é que existe tratamento. E não precisa ser em 6 meses e nem em 10 anos, muito menos. Então deu para entender a diferença entre enfrentamento e exposição gradual? Resumindo aqui para quem chegou agora, enfrentamento é quando você vai direto e tenta enfrentar sozinho. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Sem nenhuma orientação, você simplesmente vai lá, que passa. As pessoas falam, não, enfrenta que passa. Não. E a exposição gradual são tratamentos que já existem, que usam métodos de exposição gradual como uma forma de desensibilizar. Isso pode funcionar, não estou dizendo aqui que não funciona, pode funcionar, mas tem uma eficácia um pouco pior, tá? Não tão eficiente assim no caso de fobia. Bom deixar claro aqui, eu estou falando especificamente de fobia, eu não estou falando mal de nenhum tipo de terapia, respeito muito as terapias que existem por aí, especialmente a cognitivo-comportamental. Só que quando a gente está falando de fobia, existe algo que é muito mais eficiente que isso. Ok? Só para deixar claro isso daí. Então, o jeito errado de lidar com isso, com essa fobia, na minha opinião, o mais errado é o enfrentamento. Não procure enfrentar a sua fobia. A chance de dar errado é praticamente 100%. Eu não conheço ninguém que tenha enfrentado a fobia e tenha passado essa fobia. Eu não conheço ninguém que tenha acontecido isso. Tá? Então assim, o que eu recomendo, né? Qual que é o jeito certo de resolver isso? Existe um método, para quem não conhece, para quem está chegando agora, para quem me conhece faz pouco tempo, existe um método chamado método EF4, que foi desenvolvido por mim, onde eu juntei vários tratamentos de fobia. Por quê? Para quem não sabe, eu sou um não fóbico. Eu não gosto de falar ex-fóbico, porque não existe ex-fóbico, existe um não fóbico. Eu não tenho mais fobia, mas eu já tive fobia durante muito tempo. E eu me tratei dessa fobia durante um curso que eu estava fazendo. E eu vi o quão rápido foi, durante esse curso, durante todo esse processo, foi muito mais rápido do que eu imaginava. Mas eu vi ali também que tinha muita coisa que não precisava. Bastava fazer determinada coisa que eu tinha feito, já teria me ajudado. E aí eu fui estudar e me aprofundar sobre esse assunto. Depois que eu vi que muita gente simplesmente negligenciava esse passo da fobia. As fobias no geral. O tratamento da fobia, ele é muito negligenciado, ele é muito escanteado, sabe assim? As pessoas não dão a devida importância que deveriam dar para a fobia. E eu sei a importância que tem, porque eu já sofri com fobia durante muitos anos. E eu perdi muita oportunidade, eu perdi muito tempo de vida sofrendo com isso. Porque a verdade é que a fobia aprisiona a gente, né? Você perde vamos dizer assim, principalmente a autonomia. Né? Você não tem condições de decidir por você mesmo. A sua mente decide por você. Olha que coisa louca. Então, determinadas ações, determinadas atitudes, determinadas situações decidem por você. E isso não fazia nenhum sentido para mim. Hoje, menos ainda.
Então eu sei o que é estar desse lado daí, portador de fobia, quem sofre com fobia. Mas hoje eu estou desse lado de cá e eu quero trazer o maior número de pessoas possíveis para esse lado de cá, porque eu vou te falar, esse lado de cá é muito melhor. Quando você tem a opção de escolher se você vai viajar ou não, para onde você vai viajar, com quem você vai viajar, se você vai pegar o elevador, se você vai ficar num lugar, se você não vai ficar num lugar, se você vai encontrar, enfim, você ganha vida, você ganha opção, que é tudo o que falta para as pessoas que sofrem com fobia. A pessoa que sofre com fobia, ela não tem a opção. Ponto final. Então imagina que você não tem a opção. E você ganha opção de viver do jeito que você bem entender. Se ainda assim você não quiser viajar, não viaja. Se ainda assim você quer andar de escada, pega a escada. Mas aí porque você quer. E não por falta de opção. Então, no método EF4, eu juntei o melhor de várias terapias, misturei tudo e saiu vamos dizer assim, o puro suco do tratamento de fobia, extremamente, como eu posso dizer, potencializado, otimizado, num prazo muito mais curto de tratamento, sem a necessidade de nem enfrentamento, nem exposição gradual. Ana Luísa, doutor, não posso nem pensar em ir para São Paulo de carro. Quando penso na ponte que posso passar mal nela, não tenho coragem de ir. Como tratar isso? Então veja, Ana Luísa, muito obrigado pela sua pergunta aqui, tá? Então assim, vocês percebam todos que eu venho falando aqui há muito tempo, que a diferença entre medo e fobia é que a fobia foi como a Ana Luísa falou, eu não posso nem pensar. Então quando você imagina determinada situação, aquilo já dispara em você e faz com que você não tenha mais escolha. A Ana Luísa, por exemplo, não pode vir para São Paulo. Não porque ela não quer, mas porque a mente dela não deixa. Olha o quanto uma fobia pode ser, ela te aprisiona. Mas Ana, eu vou dar uma dica para você e para todas as outras pessoas que estão aqui na live que sofrem com fobia. Prestem atenção. Existe uma imagem que aparece na cabeça de vocês quando vocês imaginam. Logo, uma imagem. Existe uma espécie de uma sequência que é o seguinte: pensamento gera um sentimento que gera uma ação ou uma não ação. No caso da fobia, a maioria das vezes é uma não ação, o congelamento. Então essa imagem gera uma emoção, que é a sensação que vocês têm, que te faz agir ou não agir. Se você mexe no começo dessa corrente, que é nessa imagem, a grosso modo falando, tá? Se você consegue mudar essa imagem, mexer no início dessa corrente, você muda o final dessa corrente. Olha só. Prestem atenção nisso. Então, como a fobia é uma patologia imaginária, se você tem um problema imaginário, você precisa de soluções imaginárias. Por isso você não precisa enfrentar, por isso você não precisa ter a exposição para saber se você melhorou ou se você não melhorou, se você tem fobia ou se você não tem fobia. A Ana Luísa falou aqui agora há pouco. Ela não precisa pegar a estrada para saber que ela não consegue vir para São Paulo. Então por que eu preciso enfrentar para melhorar? Se eu não preciso estar lá para sentir. Pegaram as dicas? Isso é só o início. Então, nesse método EF4, que eu chamo de método exterminador de fobias em 4 passos, nós utilizamos 4 passos, e que nesses 4 passos você resolve a sua fobia de uma maneira muito eficiente, sem a necessidade de enfrentamento. É importante dizer o seguinte, para quem eu percebi que tem muita gente chegando hoje, existe um grupo no WhatsApp que eu montei especialmente para as pessoas que decidiram
resolver se livrar da fobia em 2024. Agora que a gente está no fim do ano, vamos falar já de 2024. Se você aí decidiu resolver essa fobia em 2024, eu sugiro que você entre nesse grupo do WhatsApp, porque vai acontecer, mas só para as pessoas que estão nesse grupo, agora, no iníciozinho de 2024, eu vou apresentar para vocês uma solução para as pessoas que querem resolver essa fobia agora em 2024, mas só para quem estiver no grupo do WhatsApp. Quem ainda não está, eu vou deixar esse link na descrição dos vídeos. Então, se você está assistindo pelo Instagram, vai estar na descrição, vai estar ali nos comentários. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, também vai estar ali nos comentários, na descrição. Você pode clicar e entrar nesse grupo, se você está a fim de resolver essa fobia de uma vez por todas. Ok? Ana Luísa, mas como eu vou saber se melhorei antes de ir? Pergunta que eu te faço é o seguinte, Ana Luísa, você precisa ir para saber que você não consegue? Ou só de imaginar você já sabe que não consegue? As fobias, de uma maneira geral, você não precisa ter contato para saber se você consegue ou não. Você já não consegue antes de ir. Então eu vou te falar aqui da minha fobia. A minha principal, eu tive mais de uma fobia na vida, tá? Mas a minha principal fobia era a fobia de tubarão. Por um acaso eu precisei enfrentar um tubarão para saber que eu não tinha mais fobia de tubarão? Não. Claro que não. Aliás, se eu encontrar um tubarão na minha frente, eu vou morrer de medo. E tá tudo bem. Ok? Ter medo, tá tudo bem. O que tá errado é eu ter medo agora. Aqui, ó. Não tô no mar. E aqui, só de imaginar, eu já passar mal, que é o que acontecia antes. Entende? Então, se você imaginar e não sentir, pelo menos é no mínimo um indício de que isso passou. Então você não precisa estar na rodovia, você não precisa estar no local para saber que você tem a fobia. Logo, você não precisa estar no local para saber que você não tem a fobia. É possível, sem estar lá, saber que essa fobia foi embora. Mas como eu vou ter confiança de novo para ir? Você vai ter, fica tranquila. Você vai saber. Assim como você sabe que você não tem confiança hoje, você vai saber que você vai ter confiança. Fica tranquilo. Mas a sugestão que eu te dou, Ana, se você ainda não está no grupo, entra no grupo. Porque só as pessoas que vão estar no grupo vão receber esse benefício. Ok? Então, assim, a pergunta que eu faço para vocês, que eu deixo para vocês todos é o seguinte: como seria a vida de vocês se vocês tivessem opção? Pensa em todas as fobias, todas as pessoas que têm fobias de diferentes formas aqui. A falta de opção que essa fobia te traz hoje na vida. Como seria a sua vida se você pudesse simplesmente escolher? Eu escolho fazer o que eu quero fazer. Eu escolho viajar para São Paulo. Eu escolho andar de elevador. Eu escolho viajar. Ou não. Mas aí é uma questão de escolha. Como seria a sua vida vivendo sem a fobia? O que é que você ganharia? O que é que você deixaria para trás? Que você não aguenta mais? Seria bom se você pudesse resolver essa fobia em apenas 4 passos, sem precisar ser enfrentado ou confrontado com essa fobia de uma maneira muito efetiva e num prazo muito menor do que o que se tem por aí, que é 6 meses no mínimo? Um prazo máximo de 30 a 45 dias? Como seria isso? Seria bom? É isso que o método F4 faz. Então, se você quiser saber um pouco mais, entra no grupo do WhatsApp, que lá eu vou sempre alimentar com informações, respondo perguntas, você tem mais contato direto comigo. Ok? Eu estou pronto para ajudar vocês, todos vocês, porque eu quero trazer a maior quantidade de pessoas possível para esse lado de cá. Eu já tive aí, sei como é ruim, sei como é. Tudo que eu mais prezei na minha vida foi ter liberdade,
eu sou uma pessoa que preza muito pela liberdade e não ter, eu sei o que é não ter liberdade. Agora eu sei o que é ter a liberdade de volta. Então eu sei que esse lado é muito melhor e eu quero trazer o maior número de pessoas possível. Tá certo? Pessoal, acho que ficou claro aqui a diferença entre o que é o enfrentamento, porque eu sempre falo dele de maneira errada, que isso não é o certo a ser feito. Não enfrente a sua fobia, você jamais vai ganhar dela. E agora vocês sabem por quê. E porque eu não indico a exposição gradual também. As pessoas que chegaram aqui pela primeira vez hoje, sejam todos muito bem-vindos, espero vê-los aqui novamente. Acompanhem o meu canal, me acompanhem, que vocês vão ter muita informação. E se entrarem no grupo do WhatsApp, vocês vão ter, no início de 2024, uma surpresa muito boa e muito agradável. Tenham todos uma excelente noite. Fiquem com Deus. Tchau!